Olá, eu me chamo Bianca Coelho, sou servidora da Gerência Regional Norte do ICMBio. Eu vou apresentar para você a etapa de extinção. Essa fase do combate tem como objetivo apagar todo o fogo que ainda existe dentro da área cercada pela linha de controle. Quando a área queimada é muito grande, a prioridade deve ser dada aos locais mais próximos da linha de controle, onde há maior risco do fogo escapar. Nessa etapa, o brigadista deve trabalhar com atenção e paciência. É importante avançar lentamente, observando a floresta em todas as direções e procurando qualquer sinal de fumaça ou calor residual. Drones também podem auxiliar nesse trabalho. Aqueles equipados com câmeras convencionais podem localizar fumaça, principalmente nas horas mais quentes do dia. Já drones com câmeras termais ajudam a identificar troncos, raízes e outros materiais que ainda estão em brasa. Alguns fatores para prestar atenção: manutenção da linha de controle. Durante toda a fase de extinção, o operador do soprador deve manter a linha de controle limpa e livre de material combustível. Após a passagem do fogo, é comum que folhas caiam das árvores. Com o tempo, essas folhas podem voltar a ligar os dois lados da linha, criando um caminho para que o fogo se espalhe novamente. Por isso, a verificação da linha de controle e sua limpeza são essenciais. Também é importante verificar se alguma árvore ou galho caiu sobre a linha de controle. Se isso acontecer, o material deve ser serrado e removido para evitar que funcione como uma ponte para o fogo. Uma linha de controle limpa reduz o risco de que brasas ou pequenas chamas encontrem combustível e permitam que o incêndio volte a se espalhar. Caso necessário, a linha pode ser alargada nos trechos mais estreitos ou naqueles muito próximos de pontos de risco de reignição. Pontos de risco. É importante que a equipe retorne aos pontos de risco de reignição registrados durante o ataque. Nesses locais, pode ser necessário cortar ainda mais troncos e tocos, aplicar água sobre materiais em brasa ou utilizar uma mistura de água e solo para abafar o calor e apagar as brasas. Em algumas regiões, essa técnica é conhecida como reboco. Técnica de reboco. Quando a quantidade de água disponível é pequena, as brasas podem ser apagadas com a técnica de reboco. Para isso, deve-se misturar um pouco de água com o solo até formar uma lama. A lama é então aplicada sobre a madeira, abafando assim as brasas. Árvores mortas em pé. Árvores mortas em pé que estejam queimando ou lançando fagulhas exigem atenção especial. As fagulhas podem iniciar focos satélites do outro lado da linha de controle. Antes de decidir pela derrubada, é importante avaliar a distância da árvore até a linha de controle, sua altura e a direção provável da queda. Por exemplo, se uma árvore morta está queimando, tem aproximadamente 25 metros de altura e está a 20 metros da linha de controle, a possibilidade de que ela caia e, com isso, o fogo consiga pular a linha. Assim, a melhor solução pode ser derrubá-la. Atenção! Nem toda árvore morta precisa ser derrubada. Essa é uma situação pontual e a derrubada deve ser avaliada caso a caso. Árvores mortas em pé desempenham um papel ecológico fundamental na floresta. Elas são importantes para a fauna, servindo de ninho para papagaios e araras e abrigando larvas de insetos que servem de alimento para pica-paus. O que é um foco satélite? Foco satélite, também chamado de foco secundário, é uma nova ignição de incêndio que surge fora da área principal do fogo. Geralmente é causado por fagulhas ou materiais em brasa, como folhas que são transportados pelo vento e caem sobre vegetação seca. Quanto mais forte o vento e mais intenso o incêndio, mais longe esse material pode viajar, às vezes a centenas de metros ou até alguns quilômetros de distância. Os focos satélite podem fazer o incêndio ultrapassar a linha de controle e se espalhar para novas áreas. Por isso, devem ser identificados e combatidos rapidamente. Troncos e tocos em brasa.
Grandes troncos e tocos podem continuar a queimar por semanas ou até mesmo meses após o incêndio, representando um grande risco de reignição do fogo. Durante a fase de extinção, esses materiais devem receber atenção especial. Sempre que possível, os troncos e tocos devem ser cortados e enterrados para sufocar as brasas. Quando isso não for possível, as brasas devem ser apagadas com água ou com a técnica de reboco. Em seguida, é importante remover todo o material combustível ao redor, deixando o solo mineral exposto. Isso reduz o risco de que uma brasa volte a iniciar o incêndio. Todos os troncos e tocos que não puderem ser enterrados e ainda apresentam riscos de reignição devem ser registrados no aplicativo de mapeamento utilizado pela Brigada. Esses locais devem ser marcados como pontos de risco e monitorados durante a fase de vigilância. O que fazer se a área do incêndio for muito grande? Se a área do incêndio tiver centenas de hectares, não é possível apagar ou enterrar todos os troncos e tocos em brasa. Nesses casos, durante a extinção, a equipe deve concentrar os esforços nos troncos e tocos mais próximos da linha de controle, pois são eles que apresentam maior risco de o fogo voltar a se espalhar. Cortar e enterrar para sufocar as brasas, ou aplicar água sobre materiais em brasa, ou aplicar a técnica de reboco. Touceiras de bambu. Quando uma touceira de bambu estiver próximo da linha de controle e o fogo ainda não tiver chegado até ela, é importante queimá-la de forma controlada. O fogo em touceiras de bambu costuma produzir chamas altas e lançar muitas fagulhas, o que pode iniciar focos satélites ou fazer o fogo ultrapassar a linha de controle. A queima controlada da touceira, sob supervisão da equipe, reduz esse risco. Incêndio subterrâneo. Em áreas próximas à linha de controle, é importante verificar se ainda há pontos de calor no subsolo. Raízes e turfeiras podem continuar queimando abaixo da superfície por várias semanas. Os brigadistas devem apalpar o solo com cuidado para identificar esses pontos e apagá-los antes que o fogo volte a se espalhar. Caso a brigada tenha uma câmera termal portátil, ela pode auxiliar na localização de pontos de calor no subsolo. O que fazer se o fogo pular a linha de controle? Se o fogo ultrapassar a linha de controle, a equipe retorna à fase de ataque para cercar novamente o incêndio. A linha de controle deve ser ampliada para incorporar a área onde o fogo pulou. Palmeiras sem caule ou a caule. Palmeiras a caule são palmeiras que não possuem um tronco visível. Suas folhas nascem próximas ao solo e podem atingir mais de 10 metros de comprimento. Em florestas densas e bem conservadas, essas palmeiras grandes não são muito comuns. Mesmo assim, é importante ficar atento quando elas estiverem próximas da linha de controle. Quando o fogo atinge uma palmeira a caule, suas folhas caem no chão e podem atravessar a linha, levando o incêndio para o outro lado. Por isso, palmeiras a caule próximas da linha de controle podem representar um risco e devem ser cortadas. Palme- ah, Palmeiras sem caule ou a caule. Palmeiras a caule são palmeiras que não possuem um tronco visível.
Suas folhas nascem próximas ao solo e podem atingir mais de 10 metros de comprimento. Em florestas densas e bem conservadas, essas palmeiras grandes não são muito comuns. Mesmo assim, é importante ficar atento quando elas estiverem próximas da linha de controle. Quando o fogo atinge uma palmeira caule, suas folhas caem no chão e podem atravessar a linha, levando o incêndio para o outro lado. Por isso, palmeiras a caule próximas da linha de controle podem representar um risco e devem ser cortadas. Palmeira sem caule ou a caule.